Brasília, 11 de outubro de 2021. São 5 horas da tarde. Está começando mais uma edição do Programa do João. Hoje a nossa discussão será sobre o risco país, como esse risco afeta o seu bolso e como ele ocorre, como ele pode ser avaliado. Então vamos dar início à nossa discussão, pessoal. Então, vamos lá. O risco país ele pode afetar o seu bolso, de fato. O risco país ele tem o poder aí de elevar a taxa de câmbio, de trazer uma fuga de dólares do país, e isso consequentemente vai subir o dólar, que vai subir os custos de produtos importados, que vai subir o custo. Por exemplo, no nosso caso, o nosso petróleo, por exemplo, que é em dólar, se o dólar subir, o nosso combustível nacionalmente vai subir também, né? E a gente vai tratar mais disso nessa discussão. Vai ser uma discussão, apesar de ser uma discussão um pouco longa, a gente não pretende esgotar esse assunto. Aliás, o nosso objetivo aqui nunca foi esgotar os assuntos, né? O nosso objetivo aqui é somente informar. Então vamos lá, né? A gente tem duas formas de avaliar este risco país, esse tal desse risco país que o pessoal aí tanto fala, né? A primeira forma de avaliar este risco país, que é uma forma mais objetiva, que é uma forma que possivelmente vocês já viram aí por aí, é a forma da avaliação por meio das agências de rating, as agências de risco. Quais são essas agências de risco? As mais famosas são a S&P, a Fitch e a Moody's. Essas agências de risco aí, elas vão avaliar os riscos país aí dos países do mundo e vão dar uma nota de risco, qual que é a probabilidade desse país aí não cumprir suas obrigações financeiras. Por exemplo, na S&P, na própria metodologia da S&P, ela define que ela avalia a capacidade de disposição de um governo soberano honrar suas obrigações financeiras com credores comerciais, né, com credores não oficiais, né. Ela deixa bem claro isso porque, lendo esse trecho aqui, a gente percebe que isso não vai incluir dívidas com outros governos, dívida com FMI ou dívida com Banco Mundial ou outros créditos que não se encaixem nessa questão credores comerciais, né? São esses credores comerciais aí que são os que emprestam dinheiro para os governos, no caso. A S&P, para a gente entender um pouquinho como ela avalia esse risco, que é um dos objetivos aqui, explicar como esse risco pode ser avaliado, ela vai considerar vários subfatores, N subfatores. Dentro desses subfatores aqui que eu vou falar, por exemplo, a avaliação institucional, que vai avaliar o risco daquele país não cumprir algumas questões como a Declaração de Direito Universal, né, essas questões aí. A avaliação econômica, a S&P também vai realizar uma avaliação econômica. Nessa avaliação econômica vai entrar o nível de renda, vai entrar também a avaliação do PIB, a avaliação da perspectiva de crescimento, se esse crescimento, comparado a países semelhantes, a países com PIB per capita semelhante, é um crescimento satisfatório, e vai avaliar a economia do país, né? A gente também vai avaliar por meio da S&P. A S&P avalia também, realiza uma avaliação da avaliação externa. Ela vai avaliar nesta avaliação externa moeda, câmbio, vai avaliar as reservas internacionais que esse país possui, se essas reservas são suficientes para poder realizar o balanço de pagamentos do país. Também realiza a avaliação do balanço de pagamentos do país para verificar se há déficit ou superávit. Vai avaliar a moeda, se essa é uma moeda de reserva, se essa é uma moeda de transações internacionais, né, ou se é uma moeda somente utilizada dentro daquele soberano. Ela vai realizar uma avaliação fiscal também. Essa parte de avaliação fiscal, ela vai considerar subfatores como a dívida PIB, né, qual a relação da dívida em relação ao PIB daquele governo soberano. Vai analisar os juros pagos pelo governo soberano, se aqueles juros pagos têm um impacto grande ou não sobre as receitas daquele país. Vai avaliar também vai realizar também a avaliação monetária,
Dentro dessa avaliação monetária vai considerar também, novamente, moeda, vai considerar a inflação, a desvalorização dessa moeda, vai considerar se a autoridade monetária ela tem autonomia para realizar a política monetária correta para aquele país, se ela não tem interferência do governo. Ela vai também considerar o sistema financeiro, se aquele sistema financeiro daquele país é um sistema financeiro sólido ou não. E vai avaliar também se, na avaliação monetária, se o governo pode ser credor em última instância. Né? Se caso, por exemplo, houver um banco importante, como a gente viu na crise de 2008, um banco que foi o Lehman Brothers na época, ele quebrou e se caso talvez o governo tem disponibilidade ou interesse de ser o credor em última instância. Né? E aqui eu falei especificamente da S&P. Há também as outras agências de risco, a Fitch e a Moody's. Há outras agências de risco além dessas três. Essas três aí representam mais de 50% do mercado mundial dessa avaliação de risco. E dentro dessas avaliações de risco, há também outras empresas que realizam essas avaliações, mas eu considerei aqui somente da S&P, que eu estudei mais. Além de realizar essa avaliação desse risco país, o risco desse país não honrar seus pagamentos, por meio das agências de risco, há também como avaliar esse risco país por meio de alguns índices. Alguns trabalhos, alguns artigos publicados, que vocês podem encontrar aí na internet, vocês inclusive devem pesquisar aí na internet para se atentar mais a esse assunto, que é um assunto muito interessante, muito importante para os nossos bolsos, muito importante para os nossos investimentos. Vocês podem procurar aí. E nessa leitura de artigos eu verifiquei que há alguns indicadores que podem ser utilizados para avaliar o risco deste país, o risco país. A dívida PIB, por exemplo, é um desses indicadores. Né? A dívida PIB que a gente sempre ouve falar aí no jornal, a dívida PIB do Brasil cresceu, a dívida PIB do Brasil caiu. Atualmente, se eu não me engano, se não me falha se a memória que não me trair, a dívida PIB do país, do Brasil, vai estar por volta ali de 90%, eu tenho que confirmar isso aí, mas eu acredito que vai ser por volta disso. Se eu tiver errado, eu coloco aí numa legenda. Há também o câmbio, a avaliação cambial. O câmbio ele vai entrar aqui, mas como verificador de se aquela moeda é forte ou não, se há uma desvalorização cambial muito grande. Né? Há também a questão dos juros básicos. Esses juros básicos, eles vão alguns artigos consideram para realizar a avaliação do risco país. Há outros índices também que vocês podem encontrar nos mecanismos de estatísticas, IBGE, FGV, entre outros. Da FGV é o EMBI+, ele foi criado pelo JP Morgan, pelo banco JP Morgan, que é um banco muito importante aí, muito conhecido na área bancária, de investimentos, etc. Né? Ele é um índice que ele vai verificar justamente essa questão do spread. Né? Agora a gente pode chegar também a falar um pouquinho de spread bancário. De spread bancário, não necessariamente bancário no nosso caso, né? Que há o spread bancário, que é a diferença entre a taxa básica de juros, que é aquela taxa que o governo fala, que atualmente está em 5,25 ou é 6,25? Eu acho que é 6,25 se eu não me engano. E a taxa que o banco cobra de empréstimo. Né? Para o país, que um país, por exemplo, o Brasil, ele necessita de determinado endividamento para realizar aí a sua política nacional. E ele também paga um spread. Né? Por exemplo, o spread do Brasil seria em relação a quê? Seria em relação ao país, normalmente os Estados Unidos, que seria os juros neutros, seria sem risco. Né? Seriam os juros considerados sem risco, seriam os juros dos Estados Unidos. Né? Como diferentes países têm determinados riscos, diferentes países vão ter essa taxa de juros, vão ser cobrados para emprestar dinheiro dessa taxa de juros. E há até uma equação que um dos autores aí apresentaram, que eu verifiquei nessa pesquisa aí que eu realizei, onde a taxa de juros paga por determinado país, ela vai ser uma relação entre a taxa básica, a taxa paga pelo país que possui uma moeda mais forte, no caso a gente considera normalmente os Estados Unidos,
mais a expectativa de variação do câmbio, mais o risco país, mais a depreciação. Um dos autores considerou isso, né? Pode ser considerado isso de diferentes formas. Normalmente a gente considera só a taxa de juros do país zero risco, mais o risco país, né? Seria uma simplificação. E o país tem que pagar mais juros, ele tem que elevar a sua taxa básica de juros, porque senão ninguém vai querer trazer dinheiro externo para este país. E isso acaba tendo que elevar a taxa básica de juros, que acaba elevando a taxa básica de juros. O que acontece? Acaba contraindo investimentos na economia de fato, né? O pessoal gostaria há uma relação custo-benefício aí para o investidor, né? Se eu elevo a taxa básica de juros, eu vou incentivar mais as pessoas a comprarem títulos do governo e não a investirem para montar uma empresa, para contratar mais funcionários, para comprar uma máquina, né? E o pessoal faz essa relação custo, não é custo-benefício, né? É o risco-retorno, né? Qual é o risco se eu, por exemplo, aqui dentro do Brasil, qual é o risco? Eu vou preferir comprar um título do governo que vai me render aí 10% ao ano, ou eu vou abrir uma empresa e correr todo esse risco dessa empresa que terá que me gerar mais que 10% ao ano, que vai ser como se fosse o spread aqui, né? É uma questão de risco-retorno. E essa taxa básica de juros, se ela elevar, ela reduz aí esses investimentos, pode aumentar o desemprego, pode causar aí... só que o objetivo dela é reduzir o câmbio e reduzir também a inflação, né? E alguns dos fatores que impactam a taxa básica de juros, justamente essa taxa básica, que a gente sempre torce que ela fique o mais baixa possível, para trazer mais, para dar mais investimentos na economia de fato. Menos investimentos, claro, em títulos públicos, não só em títulos públicos, mas como caderneta de poupança, CDBs, esses outros títulos aí oferecidos pelo mercado financeiro, né, que são indexados, acaba sendo indexados a taxa básica de juros, a taxa Selic. Impactam a taxa básica de juros a inflação, porque se a inflação está muito alta, o governo, por meio do Banco Central, ou melhor, o Banco Central vai elevar a taxa básica de juros para tentar conter essa inflação, né, por meio do... tentar conter essa inflação para frear o consumo. O câmbio, né, vai tentar, elevando a taxa básica de juros, trazer mais dólares do exterior para o Brasil, reduzindo o dólar também, valorizando o real. E também o risco país, né? Pelo lado da inflação, frear o consumo, né, através do aumento da taxa básica de juros, que é o que eu disse. Pelo lado do câmbio, trazer mais dólares para o país. Trazer mais dólares para o país que modifica aí o valor do câmbio, que modifica a valorização do real e a desvalorização do dólar. Isso aí tem impacto também na inflação. O câmbio influencia a inflação e a taxa de básica de juros vai influenciar os dois, o câmbio e a inflação. Por quê? Se há uma escassez de moeda, de acordo com o próprio Banco Central, se há uma escassez de moeda estrangeira, há um aumento na taxa de câmbio e há automaticamente uma desvalorização do real. Se há um aumento na taxa de câmbio, para o produtor brasileiro, para o produtor aí do agronegócio, da indústria, para ele vai ser melhor exportar seus produtos do que vender em moeda nacional. Ele vai estar ganhando mais exportando, recebendo esse dinheiro em dólar, né, recebendo esse honorário aí em dólar, do que ele vender para o mercado interno e receber aí menos. É uma questão de retorno, né, é uma questão básica de retorno. Se é melhor, ele vende mais caro, ele vende, na verdade, ele vende para o exterior, ele recebe em dólar, pode ser mais do que ele vai vender aqui em real, né? E o contrário também é verdadeiro. Se há uma abundância de moeda estrangeira aqui dentro do país, que é o objetivo quando se eleva a taxa de juros, é trazer mais moeda estrangeira para o país, acontece uma queda na taxa de câmbio, né? Se espera que aconteça essa queda, automaticamente uma valorização cambial. Isso incentiva os produtores a deixarem suas mercadorias, seus produtos aí dentro do mercado interno, e fica melhor para o país importar coisas, né? Porque nós somos também importadores. Questão de eletrônicos aí, nós importamos, a maior parte aí importada, muita coisa aí o Brasil precisa de importar. E com uma taxa básica, o que uma taxa de câmbio muito alta, pode não ser ideal para o Brasil,
né? Pode aí trazer problemas de inflação. Já falei pelo lado da inflação, já falei pelo lado do câmbio, pelo lado do risco país. Como melhorar esse risco país? Como reduzir esse risco país para que o investidor sinta incentivado a trazer dólar, para que trazendo dólar o câmbio melhore, o real se valorize, reduza a inflação e a gente possa reduzir a taxa básica de juros e reduzindo a taxa básica de juros, trazer mais crescimento para este país. Como que a gente vai fazer isso? É uma situação complicada, não é fácil. Isso é complicado, minha gente. Por quê? Primeiro, um dos fatores, dos vários fatores, é a questão governamental. Gasto do governo, em geral o governo, como ele gasta, como ele vai fazer seus programas, é uma questão bem complexa. Por exemplo, um dos exemplos aqui que eu trouxe, melhorar o resultado fiscal. A gente tem déficit aqui no Brasil desde 2000 e a gente está vindo de déficit atrás de déficit, está vindo com déficit desde 2012, se eu não me engano, que foi o primeiro ano aí, 2012 ou até antes, talvez, 2011, a gente vem déficit atrás de déficit primário. Isso indica que o governo gastou mais do que arrecadou. E se você gasta mais do que você arrecada, você tem que se endividar, né? Claro que numa situação, no momento atual, né, no ano passado, por exemplo, 2020, é difícil ver um país que não tenha tido déficit. O Brasil com certeza teria um déficit mesmo se ele tivesse vindo de superávites anteriores, né? Mas em situações normais de temperatura e pressão, de economia estabilizada, a gente espera que o país tenha superávit, né? Que ele reduza a sua dívida, que ele possa investir mais, né? A gente tem essa expectativa. E um desses objetivos é melhorar o resultado fiscal, é o governo gastar melhor, né? Menos desperdícios e privilégios, reforma administrativa necessária, reformas aí, outras reformas, não só a administrativa, são necessárias, talvez não essa que está aí seja a ideal, talvez uma reforma mais incisiva seja necessária, né? Para melhorar esse resultado fiscal, reduzir os gastos do governo e permitir que ele tenha um superávit. Dar robustez ao sistema financeiro também é necessário, dar segurança ao sistema financeiro é necessário, né? Outros itens também são muito necessários, redução da desigualdade, impostos, tributação, essa tributação maluca que esse país tem, várias outras coisas. Não é uma receita pronta, né? São várias frentes de trabalho que devem existir para melhorar esse lado desse risco país, né? Então, eu acho que já está na hora, nós já estamos aqui há quase 18 minutos, eu acredito eu, a gente pode chegar na nossa conclusão, né? E a nossa conclusão que a gente chega é o quê? Que melhorar o risco país pode ser uma solução para o câmbio, para esse câmbio alto que está aí, de R$5. Deixa eu só verificar aqui atualmente o câmbio, R$5 com... R$5 com... Eu não estou vendo o câmbio aqui, infelizmente, mas o dólar deve estar aí em R$5 e 5,20, 5,40 por volta disso aí, nesse último fechamento aí. Pode ser também uma solução para o controle da inflação. Por que para o controle da inflação? Porque se reduzindo o risco país, se reduz a taxa cambial, se incentiva o país a importar coisas de fora, barateia as coisas de fora, trigo, por exemplo, barateia commodity, gasolina, diesel, os combustíveis, petróleo como um todo, gás de cozinha, todos esses derivados do petróleo aí acabam reduzindo seu preço. Quando você melhora o câmbio, fortalece o real. Você também incentiva o pessoal que produz aqui dentro, manter o produto aqui dentro do que exportar, porque aí ele vai ter um retorno bom vendendo o produto aqui dentro. Você reduz esse problema da carne aí, que a gente está tendo a carne no preço das alturas aí, que a gente está exportando carne e está com o preço da carne aqui altíssimo, né? Então, basta melhorar o risco país. E para melhorar o risco país, precisa de tudo isso que eu falei. Não é um trabalho fácil, mas a gente torce para que em algum momento o governo consiga. A gente tem essa esperança, né, que o governo algum dia consiga fazer isso. Melhorar esse resultado fiscal, dar robustez ao sistema financeiro, reduzir gastos desnecessários, aumentar investimentos e tornar esse país um país
melhor. Essa é a nossa expectativa. Então, aqui encerra esta edição do programa do João. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse programa do João. Se caso vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E vamos ver na próxima semana com um novo tema sobre economia, talvez, ou às vezes outro vídeo gravado. Então, até a próxima. Tchau!